O filme começa com uma nave espacial cortando o céu e caindo na Terra, tipo um Uber intergaláctico largando o predador para tirar umas férias sangrentas no planeta dos humanos idiotas. Corta pra selva, e quem aparece? Arnold Schwarzenegger, o Dutch, descendo de um helicóptero com cara de quem acabou de comer um boi inteiro no café da manhã e ainda pediu sobremesa. O cara tá com um charuto na boca, óculos escuros e um uniforme militar tão apertado que parece gritar "Me respeita!" em letras garrafais. Ele é o líder de um esquadrão de elite tão macho que até as botas deles têm mais testosterona que um lutador de UFC depois de uma vitória. Dutch anda em câmera lenta porque, anos 80, e é recebido pelo Dillon, vivido pelo Carl Weathers. Sim, o Apollo Creed de Rocky. Dillon sorri com aquele jeito de quem tá escondendo merda atrás do dente, e os dois se encaram como dois touros prontos para brigar por território. Aí vem o aperto de mão. Mano, essa cena é um fetiche de músculos digno de um Oscar pornô. Os bíceps do Arnold e do Carl quase explodem a tela, pulsando como se fossem dançar breakdance. O câmera dá um zoom tão safado que parece um documentário da National Geographic sobre a fauna dos anos 80. Aqui vemos dois machos alfa disputando domínio através de força bruta e suor. Dillon, ainda com aquele terno que parece gritar "Sou da CIA, mas não me leva a sério", explica a missão: resgatar uns reféns importantes de um grupo de guerrilheiros numa selva da América Central. Dutch desconfia na hora, porque ele não é só um monte de músculos com um charuto. O cara tem tipo uns 5% de cérebro funcionando, o suficiente para saber que o Dillon tá mentindo mais que político em campanha. Enquanto isso, a gente conhece o time do Dutch, uma galeria de estereótipos tão absurda que parece escalação de videogame dos anos 80. Tem o Billy, o nativo americano misterioso, que fareja perigo com o nariz como se fosse um cão de caça treinado para a selva. O Blaine, um gordão mascador de tabaco com uma metralhadora apelidada de Old Painless. O Mac, o amigo psicopata que todo mundo tem, aquele que você não deixa chegar perto de facas em churrasco. O Hawkins, vivido pelo Shane Black. Sim, o cara que depois dirigiu Homem de Ferro 3. E o Poncho, o primo menos útil da turma, que parece estar ali só para carregar as malas e morrer primeiro. Dutch olha para essa trupe de malucos, dá um suspiro de "vou ter que carregar esses idiotas nas costas". Eles pegam as armas e partem pro mato, com uma trilha sonora tão épica que parece que vão invadir a Rússia, não uma selva genérica. O helicóptero larga os caras no meio da selva, e já dá para sentir o cheiro de suor, repelente vagabundo e clichê de filme de ação. A vegetação é tão densa que parece que o diretor jogou umas plantas de plástico no set e falou: "Tá bom assim". Eles começam a andar, suando como porcos num churrasco de verão, e logo encontram um helicóptero caído, todo amassado como se tivesse sido largado por um estagiário da NASA. Perto dali, o negócio fica macabro. Uns corpos pendurados em árvores, esfolados como presuntos num açougue psicopata, com as tripas balançando ao vento tipo enfeite de Halloween de mau gosto. Dutch para, olha para os corpos e reconhece que são boinas verdes, amigos dele de missões passadas. Ele fica puto com aquela cara de "quem ousa matar meus amigos antes de mim?". O Billy, com seu superpoder de farejar merda, para no meio da trilha, funga o ar e solta um "tem algo errado aqui". Sério, Billy, você acha? Tem gente pendurada sem pele? É claro que tem algo errado, seu Sherlock da selva. Enquanto isso, a câmera corta para o predador que está assistindo tudo de camarote com sua visão térmica, camuflado num galho como um voyeur alienígena. Dá pra imaginar o bicho rindo da burrice desses humanos suados, tipo, esses caras vão ser mais fáceis de caçar que pato manco. O Dutch manda todo mundo ficar esperto, mas você já sabe que isso não vai adiantar nada. Os caras decidem que chegou a hora de mostrar serviço e invadem um acampamento guerrilheiro. É um show de balas, explosões e testosterona pura. O tipo de cena que faz você querer levantar e gritar: "Foi pra isso que eu paguei o ingresso do cinema". O Blaine liga a Old Painless, aquela metralhadora ridícula que parece pesar mais que ele.
e transforma árvores em palitos de dente, derrubando tudo como se fosse um lenhador com raiva da natureza. O Dutch, claro, rouba a cena. Ele pega uma faca, arremessa num guerrilheiro coitado e o prende na parede com tanta força que o cara vira um quadro vivo. O esquadrão mata todo mundo num piscar de olhos, deixando o acampamento parecendo um terreno baldio depois de um furacão. Só que, surpresa, eles encontram Anna, uma refém que aparentemente estava lá só para apanhar. A missão tá quase ok, até que o Hawkins abre a boca e conta uma piada tão horrível. Algo sobre uma namorada com partes grandes, que até os guerrilheiros mortos devem ter gemido de vergonha no além. O predador, que até agora estava de boa stalkeando os caras como um turista alienígena com binóculo, resolve que tá na hora de abrir a temporada de caça. Ele ativa um dispositivo de camuflagem que o deixa invisível, tipo um Harry Potter do espaço com dreadlocks e um fetiche por troféus humanos. O Hawkins, coitado, é o primeiro a virar churrasco. Tá lá tentando contar outra piada fracassada sobre o tamanho da arma dele quando leva um tiro de plasma no peito. O Billy, com aquele olhar de profeta da selva, para no meio do mato, funga o ar de novo e solta um "A selva tá viva". Sério, Billy? Você é o Capitão Óbvio? Ou o quê? O Dutch olha para os lados, coça a cabeça com seus 5% de cérebro e começa a sacar que o inimigo não é humano, mas ainda não sabe que tá ferrado de um jeito que nem os músculos dele vão resolver. O Blaine, o gordão metralhador, tá andando todo confiante com a Old Painless pendurada no ombro, mascando tabaco como se fosse o rei da selva. Mas aí o predador decide que já deu de brincadeira. Um tiro de plasma azul vem do nada e atravessa o peito dele, abrindo um buraco tão grande que dá pra ver o outro lado da selva. Tipo um donut humano com recheio de sangue. O Blaine cai duro, com o tabaco ainda na boca, e o Mac, o amigo psicopata, fica possesso. Ele larga um "Ninguém mata meu parceiro de tabaco". O esquadrão inteiro surta e começa a atirar em tudo, descarregando mais balas que um Rambo com TPM num tiroteio de videogame. O barulho é ensurdecedor. Árvores viram pó, pássaros fogem voando e o chão fica coberto de cápsulas como se fosse uma festa de Réveillon armamentista. Eles derrubam meia selva, gastam munição suficiente para invadir um país pequeno, mas o predador tá lá, invisível num galho, rindo como um vilão de desenho animado. O Dutch, suado e com cara de "eu avisei" para ficarem espertos, percebe que estão lidando com algo além de guerrilheiros comunistas e manda todo mundo se mexer antes que virem churrasco em grupo. O time arma uma emboscada para o predador, com redes e armadilhas improvisadas que parecem saídas de um tutorial do YouTube chamado "Como caçar um ET com R$5". Só que o predador é mais esperto que o Waze em dia de feriado. Ele escapa fácil, dando um baile nos caras como se fosse um ninja alienígena. O Mac, já sem esperança, fica falando sozinho no mato, murmurando coisas tipo "eu vou te pegar, seu desgraçado", como um vilão de filme de guerra que perdeu o roteiro. Aí o predador volta, silencioso como um gato com canhão, e explode a cabeça do Mac com um tiro de plasma certeiro. A cabeça vira purê, o corpo cai mole, e o time perde mais um. Adeus, amigo psicopata. Você foi mais barulhento que útil, mas pelo menos tentou. O Billy, cansado de farejar perigo e não fazer nada além de parecer misterioso, resolve virar herói de uma vez por todas. Eles estão cruzando uma ponte improvisada na selva e o cara para no meio, tira a camisa, mostrando um tanquinho que até o Arnold inveja. Pega uma faca e fica plantado ali, tipo "vou enfrentar esse ET no peito e na coragem". O Dutch grita "Billy, corre, seu idiota!", mas o nativo tá no modo coração valente, com aquela vibe de "prefiro morrer como homem que viver como farejador". O predador, que adora um desafio, aceita o duelo. A câmera corta, a gente ouve um grito fora de cena e corta pro Dutch olhando para trás com cara de "lá se foi mais um". O Billy vira troféu num piscar de olhos, provavelmente pendurado em uma árvore com uma plaquinha escrito "Farejador de Selva, 1987". O poncho, que já estava mancando e sendo inútil,
leva um tiro de plasma, caindo como um saco de batatas. O Dillon, tentando se redimir de ser um babaca o filme todo, pega uma arma e sai atirando pro mato, gritando: "Vem me pegar, seu covarde!" O predador ouve, acha graça e pega ele fácil. Enfia uma garra no peito do Apollo Creed, levanta o corpo como se fosse um troféu de academia e o pendura numa árvore como um enfeite de Natal macabro. E o Dutch, vendo que o time virou churrasco coletivo, manda a Anna correr para salvar pelo menos uma testemunha. Ele fica sozinho, suado e com cara de "agora é comigo, seu ET filho da puta". Ele tropeça num rio, cai na lama e descobre por acidente que o predador não vê ele com a visão térmica quando tá todo embarrado. É o momento eureka do filme. E o Arnold, com seus 5% de cérebro brilhando, decide virar o jogo. O cara vira o MacGyver dos esteroides. Monta um arsenal de troncos gigantes, flechas improvisadas com galhos e umas armadilhas que parecem saídas de um tutorial de sobrevivência do Discovery Channel. Ele acende uma fogueira para atrair o predador, gritando um "Vem me pegar!", que ecoa pela selva como um desafio de bar. O predador aparece, todo camuflado, e desce do galho como um ninja intergaláctico. Aí ele tira a máscara, revelando uma cara que parece um acidente entre um caranguejo, um polvo e um pesadelo de ressaca, com dreadlocks para completar o visual Rastafari do espaço. O bicho decide lutar mano a mano, porque, ele é um caçador com honra. Ou só quer dar uma chance pro humano para não ficar entediado. Dutch encara o ET e solta a fala mais icônica do filme: "Você é um filho da puta feio." A luta é um festival de porrada, lama e músculos. O predador joga o Dutch contra árvores como se fosse um boneco de pano. Dá uns socos que quase arrancam a cabeça dele, mas o Arnold aguenta firme, porque ele é feito de aço e esteroides. No fim, Dutch ativa uma armadilha. Um tronco gigante cai do céu e esmaga o predador, que fica no chão todo ferrado, gemendo como um vilão que perdeu a aposta. O predador, todo quebrado e sangrando um líquido verde que parece pus alienígena, ri como um vilão de desenho animado e ativa uma bomba no pulso. Porque, se vai morrer, que leve todo mundo junto. A contagem regressiva começa, com uns sons de bip-bip que parecem saídos de um relógio digital vagabundo. Dutch olha para o bicho, entende o recado e corre mais rápido que o Usain Bolt fugindo de dívida de pensão. Ele pula atrás de uma pedra enquanto a selva inteira vira um cogumelo nuclear, com uma explosão tão exagerada que parece que o diretor jogou todo o orçamento de efeitos especiais ali. O predador vira purê radioativo, com pedaços voando para todo lado, e o Dutch sobrevive por milagre, coberto de lama e com cara de quem tá pensando: "Vou abrir uma academia depois dessa merda." Um helicóptero aparece, resgata ele e a Anna, que milagrosamente sobreviveu sem fazer nada útil, e o Arnold fica olhando para o horizonte com aquele olhar de macho alfa que venceu o espaço. O filme acaba com um gostinho de "Sou o rei do mundo", enquanto a trilha sonora sobe com sintetizadores bregas e aplausos imaginários. Predador. É o que acontece quando você junta um austríaco bombado, uma selva genérica e um ET com crise de meia-idade que resolveu tirar férias caçando humanos. Cada cena é um hino ao exagero, com mais testosterona que um vestiário de academia depois de um campeonato de supino. O Arnold brilha como o herói invencível que resolve tudo na porrada. O predador é o caçador feio que todo mundo queria como parceiro de bar. Imagina as histórias que esse cara contaria depois de umas cervejas. E a selva é só um playground para mostrar que suor, sangue e frases de efeito são os verdadeiros efeitos especiais dos anos 80. É um clássico que não se leva a sério e nem deve. Porque, se você parar para pensar na lógica, vai querer chorar num canto. E aí, sobreviveu a essa caçada? Então não vira troféu na parede do predador. Deixa seu like agora, se inscreve no Satirizando Filmes e ativa o sininho para não perder nenhum massacre cinematográfico que a gente vai trazer. Conta nos comentários qual filme você quer que a gente destrua na próxima.
Se for um lixo completo, melhor ainda. Porque aqui a gente adora um abate fácil. Até a próxima. E lembrem-se, se sangra, a gente satiriza.